Bonjour, promessa dada é promessa cumprida. Hoje nós vamos falar de Vênus retrógrada, então já falamos na live de quarta-feira, se você não assistiu, vai lá que tem um monte de data, tem uma explicaçãozinha, tem um exemplo prático em relação ao mapa natal, tá? Agora eu estou fazendo por ascendente e eu agrupei por elementos para ficar mais fácil, tá? Então aqui a gente vai falar dos ascendentes em terra. Você que tem um ascendente Capricórnio, você que tem um ascendente em Touro e você que tem um ascendente em Virgem, essa retrogradação venusiana, como que você enxerga, tá? Lembrando que nós estamos isolando uma variável. Lembra que a astrologia é análise de dados, certo? Nós estamos isolando essa variável venusiana. É correto fazer uma análise interpretativa de um mapa natal assim? Óbvio que não, porque você sabe que existe um emaranhado de coisas para analisar, tá? Então, para fins didáticos e para meio que entendendo a lógica, tá? De como levantar hipóteses e possibilidades em relação a um ponto, tá bom? Então, vou colocar aqui por ascendente, mas eu quero fazer uma reflexão também sobre datas. Então, já dei bastante datas lá na live, vai lá, volta, assiste, pega as datinhas, faça essa análise em relação à sua vida, tá? Mas se a gente está avaliando um ponteiro venusiano, certo? Lembra que a astrologia é um relógio, tá? Essa Vênus, que retrógrada, então, do grau ali 10 de Áries e volta até mais ou menos 24 de Peixes, ela entrou em Áries no dia 3 de janeiro e ela entrou em Peixes no dia 4 de fevereiro. É interessante saber essas datas de ingresso, porque a partir do momento que o planeta ele entra num signo, lembra que o planeta é o ponteiro do o quê, né, a ação, e o signo só representa como essa ação acontece, tá? A gente já meio que começa a entender o tom, o suco das coisas que eu falo, né? Mas eu quero que você observe o momento em que esse ponto venusiano bateu no grau em que ele vai parar essa retrogradação, que é o grau 24 de Peixes. Isso aconteceu ali por volta do dia 27, 28 de janeiro de 2025, né? Então, rebobina sua fitinha aí, o que estava acontecendo na sua vida, tá? Neme, é relevante para todo mundo? Afinal, somos em quantos hoje? Já está nos 9 bilhões de pessoas? Acho que não, né? Estamos em 8. Nem sei, acho que 8. Não, porque a astrologia natal é individualizada, então depende. De repente, para você pode ser mais importante do que para mim. De repente, para você, uma retrogradação de Vênus hoje ela é mais relevante do que a última retrogradação que a gente teve, que foi em Leão, né? Ou de repente, nesse fechamento de ciclo, que faz 8 anos, né? A Vênus tem um ciclo de 8 anos e foi lá em 2017. Assiste lá a live que tem todas essas datas para você rememorar, tá? Então, nessa data mais imediata, observa ali final de janeiro, tá? E aí eu vou colocar aqui a referência para cada ascendente. Então, se você tem o ascendente em Capricórnio, tá? Primeiro eu quero que você pegue o seu mapinha, né? Identifique. Então, tá, eu tenho ascendente Capricórnio, quer dizer que o meu ascendente, ele está em algum grau do signo de Capricórnio, tá? O Sol, o que é o ascendente, tá? É o ponto onde o Sol nasce no horizonte leste, né? Então ele começa a ter visibilidade, tá? Com ascendente é que a gente tem a noção das casas, que são as áreas da vida. Então eu tenho aqui ascendente Capricórnio. Vamos identificar onde é que está a cúspide em que acontece essa retrogradação, que é a cúspide de Áries para Peixes. Opa, eu tenho aqui então da 4 para 3. Então vamos elencar possibilidades, né? Então eu tenho a 4. Casa, lar, imóvel, família, propriedade, terras, terrenos, terra natal, de repente a pessoa não mora, né, no lugar de origem, tá? E aí a casa 3 a gente tem a questão, por exemplo, negócios locais, ensino primário, ensino mais rápido, né? Esse deslocamento mais curto, pessoas próximas ou da convivência, então os vizinhos, essa parentada próxima, né? Irmãos também é uma questão de casa 3. Então, meio que a gente pegou, elencou possibilidades do que representa cada área, certo? A gente começou a desenvolver a lógica da nossa historinha, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? Então, será que eu tenho? Lembra que uma retrogradação não é nada de novo, né? Então, será que eu tenho alguma situação com algum irmão ou alguma questão familiar que está pendente, que de repente a gente está voltando atrás em algum acordo, a gente está reavaliando algum acordo que envolve essa questão familiar? Tem alguma questão de negócios locais com terrenos, né? Tem alguma questão do passado ou com pessoas ali de uma convivência, né, próxima, mas do passado que de repente retorna? Será que tem alguma coisa que eu preciso reavaliar se eu realmente estou satisfeito, se eu estou gostando, né? Se está me dando prazer ou se de repente
o esforço que eu estou colocando dentro das relações mais próximas a mim não está sendo realmente muito benéfico, né? Tá? Então, tem situações do passado que estão voltando, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei as possibilidades e estou elencando, né, as hipóteses. Agora, o que é interessante aqui? Eu entender que Vênus, já que eu estou avaliando um ponteiro venusiano, né? Vênus rege a casa 5 e Vênus rege a casa 10, tá? Então, eu também posso avaliar, e devo, inclusive, levando em consideração que são casas de domínio venusiano. Casa 5, prazer, hobbies, talentos, habilidades. Casa 10, carreira, objetivo, né, de vida, longo prazo, vida pública, né? Então, se tem uma questão ali de 4 e 3, mas que envolve também assuntos da 5 e da 10, será que tem algum hobby que eu estou tentando, de repente, colocar como um negócio local e às vezes eu estou repensando, reavaliando? Será que eu já tenho e eu estou repensando se isso aí está me dando um retorno mesmo, né? Será que eu estou, de repente, lá na questão de carreira? Eu estou em uma negociação de home office, isso hoje é super comum, né? As pessoas, as empresas estão querendo mudar o padrão e as pessoas já não estão mais aceitando, né? Querem pelo menos um sistema híbrido. Eu trabalho de casa, tá me dando prazer? Ou, sei lá, eu sinto falta, né? Dessa questão de novo, de estar em público, de socializar, de repente, nesse âmbito de ser visto, né? Eu tenho alguma questão pendente com alguma figura feminina muito próxima a mim, que eu preciso resolver? Nemi, se é uma retrogradação, então eu devo tomar uma decisão assim, pá, de longo prazo, porque envolve a 10, é uma retrogradação, tá? Eu ponderaria alguma situação para depois, né, quando sair a retrogradação, então tomar essa decisão, tá? Será que eu estou retomando algum acordo também, né, de repente até numa negociação, que é importante? A casa 3 é uma casa de ensino, então, de repente, poxa, eu estava fazendo um cursinho rápido, sei lá, que hoje a gente compra muito curso, né, na internet. O cursinho rápido, poxa, eu deixei porque não tinha tempo, agora eu vou retomar. Excelente momento para isso também, tá? Aliás, se você quiser fazer parte do Nota Astral, que faz esse acompanhamento, que é justamente isso que a gente faz. A gente pega mapa, a gente analisa com técnicas, a gente levanta possibilidades, faz isso em conjunto, tem um acompanhamento anual. Eu vou colocar o link aqui, tá? Porque eu vou fechar essa turma, eu fecho sempre a turma do Nota Astral no Ano Novo Astrológico, tá bom? Então aproveita, porque aí você aprende a elencar essas possibilidades. Eu quero que você pegue e que você reflita na sua realidade, tá? Eu estou levando possibilidades aqui, mas eu quero que você entenda. De repente, você tem uma lua ali a 9 graus de Áries. Opa, então pega assuntos lunares também. Teve alguma mudança de casa? Teve alguma mudança de bairro? Quer mudar? Não estou satisfeita? Tem alguma situação tensa com algum vizinho chato, né? Tem alguma relação familiar? Que se pega a lua rege a 7 nesse mapa. Tem alguma questão acontecendo no âmbito familiar, de repente casamento com família, né? Por exemplo, casa 3. A gente sabe que muitas vezes as pessoas que convivem ali, né? Primo, cunhado, parente, às vezes dá um certo conflito familiar e às vezes impacta a questão do relacionamento. Então, se tiver um pontinho ali que toca, vê o que esse ponto representa também, tá? Outro ponto, tem que avaliar também, se você for intermediário avançado, sua posição venusiana. E de repente você está vendo esse ponteiro, as casas que rege, mas vai que a sua Vênus está lá na 8. Então pode ser alguma coisa segredo de família, de pessoas próximas, dinheiro de outras pessoas, às vezes que tem alguma questão, tem alguma questão de herança, pensão, alguma questão, de repente, de impostos imóvel, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou levantando hipóteses de acordo com os indicadores do mapa. Outro ponto mais avançado, você pode usar dignidades e debilidades também vendo em relação às casas de dignidade e debilidade venusiana. Neme, como assim? Por exemplo, Vênus nesse mapa tem debilidade na casa 11, porque é uma casa de escorpião, certo? Então, eu poderia também, nesse processo venusiano, entender que pode ser um pouquinho desafiador para grupos, né? Pode ser um momento, de repente, que a pessoa queira ficar mais, né, no âmbito mais íntimo, tá? De repente ela está retomando alguma negociação e é importante ver a questão da socialização, qual é o impacto. Então, você pode usar dignidades e debilidades também dessa maneira, tá? É mais complexo, tá? Se você fez o curso de promessa natal, você já está apto a fazer isso, tá? Mas você pode ir praticando, né? Se você, Neme, eu já faço esse exercício
Mas eu queria colocar, então, para você ver as possibilidades. Posso colocar nos comentários? Deve, coloca, porque a minha intenção aqui com o canal do YouTube, eu relutei muito para vir para o YouTube, é esse compartilhar, e principalmente compartilhar de prática, tá? Porque a gente tem muita teoria. Eu não vou pegar, eu li esse livro, eu vou vir aqui recitar o que o fulano falou, o que o Beltrano falou, né? Sei lá, Valles, Guido Bonatti, blá, blá, blá. Não, eu quero que você entenda e que você pratique, tá? Porque a astrologia, ela é uma arte mercuriana de análise de dados, de comunicação, de informar, de criar, né? A questão, não digo criar, mas entender o enredo de uma história, tá? Então honre o seu Mercúrio, tá bom? Se quiser, coloca aí nos comentários que eu vou ler e assim você já pratica. Vamos para o ascendente em Touro. Então vamos lá. Identificamos o ascendente, certo? E aí a gente vai ver onde que está essa cúspide. Então nós temos uma cúspide de 12 para 11. Olha que interessante. Qual é a diferença de eu ter de 12 para 11 e de 11 para 12, né? No movimento direto. A casa 12, ela é uma casa desafiadora, como a gente sabe, mas aqui a retrogradação, ela volta para uma casa benéfica, que é júbilo de Júpiter, que é uma área onde Vênus se sente confortável. Então, essa retrogradação, ela pode começar de um momento um pouco desconfortável, mas ela pode trazer uma melhora, uma reflexão, né? Pelo menos de melhora, né? Então, assim, vamos lá, vamos elencar a possibilidade de casa 12. Então, a gente sabe que casa 12 pode representar prejuízo, saúde mental, isolamento social, né? Mas será que essa pessoa não trabalha com algum assunto de casa 12? Por exemplo, a pessoa é enfermeira, trabalha no hospital. Ou a pessoa, por exemplo, eu conheci uma vez um engenheiro e eu não sabia, tá? Minha santa ignorância. Ele trabalhava com microchips e, cara, ele trabalhava num ambiente muito casa 12, ele tinha um monte de coisa casa 12, né? E aí ele tava mostrando, ele tipo vestiu uma roupa toda parafina, tudo de branco, assim, só com os olhos, assim. E era um negócio tão delicado, só podia 2 pessoas no laboratório, e era um laboratório todo esterilizado, eu nunca tinha visto, né? Eu falei, nossa, não entendi esse borogodó todo de casa 12, né? Então, de novo, às vezes dependendo, né, do seu contexto, por isso que avaliar em contexto de vida é importante, para você não ficar só com medinho de casa 12, tá? Mas é óbvio, de novo, a gente aqui respeita o fundamento, então a gente não descarta as qualidades das coisas, né? Poxa, eu tô me sentindo um pouco, cara, não tô me sentindo muito bem, tô me sentindo com o copo meio vazio, né? Tô refletindo muito sobre a vida, sobre o que eu quero, às vezes tô percebendo que tô ficando um pouco mais isolado. Se eu já tive, de repente, alguma questão, né, de casa 12 ali na saúde mental, eu vou dar uma atençãozinha. Há uma tendência nessa retomada eu ter uma melhor, né? De repente eu retomo a questão de transitar por grupos sociais, eu retomo contatos, né? A casa 11 ela é uma casa de ganhos, mas a casa 12 é uma casa de prejuízo. Será que eu estou numa negociação que de repente eu tenho que ter um pouquinho de atenção se eu vou realmente ter um ganho daquilo? Né? Às vezes a gente coloca tanto esforço em algo, quando a gente vê, todo mundo está se beneficiando, menos a gente, certo? Então, observa, né, a realidade aqui. Agora, vamos pegar um outro ponto. Quais são as casas que Vênus é dona nesse mapa? É dona da casa 1 e é dona da casa 6. Aí aqui já me traz um outro cenário também para esse enredo, né? Casa 1, corpo físico. Casa 6, saúde, doenças. Como que tá a saúde física, já que sai da 12, né? A saúde mental. Como que tá, às vezes, aqui a questão da garganta, né? Hormônios femininos. Tá com os exames em dia? A hora de fundir, né? Às vezes fazer uma bateria de exames é bom, né? A gente vai negligenciando. Eu percebo muitas vezes que eu já falei isso várias vezes, mas é que me chama bastante atenção quando eu faço atendimentos, tá? Os benéficos, quando eles envolvem alguma debilidade, às vezes a pessoa peca por negligência, por indulgência. Depois eu vejo, depois eu faço, né? Vai deixando um otimismo um pouco exagerado, que não condiz muito com a realidade, né? Então, a gente sempre tem que ponderar, tá? Aqui, por exemplo, a casa 6 também representa como eu executo o meu trabalho, né? Ela é uma casa maléfica, tá? Porque também antigamente nobreza não trabalhava, né? A trabalho dos escravos e dos camponeses, tá? Mas vamos trazer para a realidade trabalho, né? Assim, trabalhe com o que você ama, que você nunca mais vai ter que trabalhar um dia na sua vida. Não acredita nessas bobeiras, não, tá? Porque tudo que se transforma em trabalho se transforma em algo que você tem que fazer todo santo dia de maneira massiva. Você estando bem ou não estando, tá? Você estando feliz ou não estando, sua vida pessoal pode estar um caos, você vai ter que se apresentar, tá? Mesmo que você seja autônoma, né? Como eu, por exemplo.
Eu dependo de mim. Se eu não trabalhar, eu também não recebo. Né? Então, assim, a gente não pode romantizar a questão do trabalho, tá? Eu, pelo menos, tenho essa questão muito pé no chão. Tem que ser feito, tem que ser feito. Às vezes não tá no melhor dia, mas tem que ser feito, tá? Então, trazendo para uma questão mais de vida real, século XXI. O ambiente de trabalho, a cultura da sua empresa que você trabalha, de repente, como que você estabelece a sua rotina, como que é a sua produtividade, tá feliz, não tá? Poxa, tô colocando muito esforço, tá até, cara, me cansando fisicamente, eu não tô vendo resultado, inclusive tô vendo até um pouco de prejuízo aí. Eu tenho que retomar alguma coisa, tá na hora de reavaliar esses processos. E você pode ter um benefício nessa reavaliação, tá? Leme, eu na realidade trabalho para uma empresa, pô, tem uma figura feminina ali no meu ambiente de trabalho, tá meio difícil o negócio aqui. Pode ser algo nesse sentido? Pode também, tá? Vida real, né? Eu posso usar dignidades e debilidades? Posso. Já estou avançado, consigo. Então, eu tenho Vênus, por exemplo, numa debilidade na 7, numa debilidade na 5. Então, na questão das relações, será que não tem uma relação de trabalho, de repente, já que pega essas áreas, um pouco desafiadora nesse momento? O momento de retrogradação, de novo, não é que vai surgir uma pessoa nova que vai acontecer algo totalmente novo. É alguém que a gente já tá com rancinho, ou que tá com rancinho da gente, né? Porque a gente sempre se acha chuchuzinho de Deus, né? Mas às vezes a gente é uma pessoa difícil também. Quem não é, né, gente? Dependendo de determinado momento da vida, a gente pode ser né? Pensar. Às vezes a gente tá lindo, maravilhoso, feliz da vida, né? Mas, poxa, às vezes a gente tá num momento tenso também. Aqui, ficar atento a essa socialização. Às vezes, de novo, a gente começa de um ponto que é mais introspectivo, mas forçar uma socialização, eu não sei se vocês, mas eu que tenho um regente de 12 na 8, eu odeio quando sou forçada a socializar quando eu estou no meu cantinho. Né? Então, de novo, eu quero que você parta a reflexão das possibilidades de acordo com a tua realidade. Tá? Eu estou elencando várias, porque eu não tenho o seu mapa em mão. E você tem que ter também essa ideia de que aqui é para fins didáticos. Porque você pode ter sei lá, um Marte nessa casa 12, né? Então ainda vai dar mais ênfase para essa situação de casa 7. Pega também uma situação literalmente de casa 12. Então, poxa, será que eu não estou confiando em alguém ali? Tem alguma situação que deveria ficar atenta? Ou, eu estou renegociando algo com alguém, pode me trazer um benefício, mas não está muito claro ainda, tá? Agora nós vamos para o ascendente em Virgem. Então, Virgem é terra mutável. A gente sempre tem um cardinal, um fixo, mutável. Eu segui essa lógica da tríade de elementos para fazer esses vídeos, tá? Então, vamos identificar o ascendente, é sempre aqui, ó, tá? Casa 1, né? Então, se você usa signos inteiros, todo signo do seu ascendente é a casa 1, porque é o próprio signo. Nem eu uso Plácidos, eu uso Coque, eu uso Alcabitos, aí começa ali, do grau do ascendente, começa a leitura das casas, tá? Todos os sistemas funcionam, teste na sua prática e veja o que te traz resultado, tá? Bom, então nós vamos identificar. Cadê a cúspide? Ó, aqui eu tenho, desculpa. Eu tenho aqui da 8 para 7, né? Então começa uma retrogradação aqui em Áries na 8 e adentra aos assuntos da 7. Então vamos lá, nós de novo, o que a gente vai fazer? Pensa lá na sua professora de quinta série. Vamos fazer um texto, produção textual. Minha filha está nessa agora, tadinha. O TDAH dela sofre. Introdução. A introdução é isso. Casa 8. Dinheiro que envolve outras pessoas. Herança, pensão, dívidas, empréstimos, financiamentos. Que mais de casal? Segredos, assuntos tabus, aquele assunto meio desconfortável. Pode ser a intimidade de um casal, mas lembra que o sexo saudável é a questão de casa 5, tá? Se há um tabu, se há uma dificuldade na expressão dessa questão da sexualidade, aí poderia ser uma questão de casa 8. Então, será que eu tenho algum acordo com alguém que envolve questão financeira? Será que eu me envolvi numa dívida com alguém que agora eu preciso dar uma renegociada? Será que tem algum assunto que é um pouco desagradável, por exemplo, com o meu cônjuge ou de repente com uma relação, que eu preciso retomar aquilo e esclarecer, tá? O mapa de pessoas da nossa vida. Lembra que a casa 7 representa literalmente o outro. Então, às vezes, pode ser uma questão financeira do seu cônjuge. Às vezes nem, assim, óbvio, impacta você porque você está casado, né? Mas às vezes é ele renegociando alguma coisa específica para ele também, tá? Então, por exemplo, nossa, Neme, na realidade eu fiz um empréstimo, sei lá, fiz um consórcio, fiz um empréstimo específico e agora eu estou tentando renegociar a dívida, mas eu estou renegociando, então, às vezes, com alguém, com uma instituição ou com uma pessoa, pode ser isso, tá? Pode ser eu retomar algum assunto ou algum relacionamento, mas que
De novo, tem algum assunto um pouco denso, um pouco difícil, né? Também, tá? Pode ser simplesmente eu refletindo sobre a relação que eu estou. E essa relação não precisa ser somente amorosa. Lembra que a casa 7 representa literalmente o outro. E também inimigos declarados. Nossa, mas tem um ranço daquela pessoa. E ela tá vindo, parece que ela tá... Nossa, nesse período ela tá me cutucando. Ela tá pedindo. Então, a vida é isso, tá? A vida, eu brinco que ela é muito mais, né, arroz com feijão dia a dia do que caviar, tá? Então pode ser sim, tá? Respira fundo, né? Não deixa o outro te afetar. Aliás, peixes na casa 7, lembra, traçar um limite saudável, né? O que é do outro. É importante ter empatia, é importante ter compaixão. A gente faz, às vezes, na melhor das intenções, querendo ajudar. Mas será que a gente está ajudando ou a gente está atrapalhando? Porque as pessoas têm que viver também a experiência deles, né? Então, às vezes, quando a gente vê, a gente está num emaranhado de situação que nem é nossa. Sabe? Eu não sei se você já tiver esses momentos, eu já tive, que a gente olha assim e fala: o que eu tô fazendo aqui? Esse BO não é meu, sabe? Então, de novo, reflexões para a vida, tá? Agora, eu vou pegar também e vou ver, aqui nós temos o regente da 2 e o regente da 9. Então, poderia ter essa questão, já que envolve uma casa financeira, né? Nossa, Neme, na realidade eu tenho uma sociedade e a gente está reformulando um pouquinho a questão dos projetos, a gente está querendo expandir e a gente está vendo muito esses acordos financeiros. Faz sentido? Faz. Tá? E é bom renegociar. Não é o momento, nessa retrogradação, de tomar decisões assim, que você não possa mudar no longo prazo, é mais refletir. Neme, na realidade, eu estou refletindo, mas eu queria a opinião de alguém, o conselho de alguém. Tem uma pessoa aqui que eu já tenho um certo contato, eu posso retomar esse contato com ela? Pode. Às vezes pedir um aconselhamento, mas sempre com uma questão que já tem pendência, né? Ou que eu já tenho contato. Tem um impacto financeiro para mim, casa 2, né? Então, eu estou renegociando algo e vai ter o impacto realmente financeiro para mim, literalmente nas minhas posses, né? De casa 2. Na realidade, eu estou retomando, de repente, alguma mentoria. Nossa, eu tenho cliente, fornecedor, e eu estou renegociando muitos contratos, porque eu estou querendo, de repente, abrir um pouco, né, o leque das opções Casa 9, né? Publicações de Casa 9. Tem essa questão, por exemplo, da especialização. Às vezes você é uma pessoa que é especializada em algo, leva esse algo para o outro e você está reavaliando como fazer isso para ter um benefício tanto para o outro quanto para você. Também poderia ser, né? Então, eu já cruzei aqui com os assuntos da 2 com os assuntos da 9, tá? Lembra que você também pode, se você já for avançado, fazer essas interconexões, né? Então, por exemplo, essa Vênus tem debilidade na 1. Então, nessas negociações que envolvem outras pessoas, vê o quanto você está se comprometendo, qual é o impacto disso literalmente para você, tá? Na tua motivação, nas coisas que você quer conduzir dentro da sua jornada, tá? Por exemplo, essa Vênus também tem debilidade na 3. Será que tem alguma coisa de negócio local que eu deveria ficar atenta? Neme, na realidade, tenho realmente alguma questão de sociedade com negócio local, a gente investiu em alguma coisa e agora a gente está fazendo, de repente, reavaliando um planejamento que envolve impacto financeiro não só para a sociedade em si, mas para mim. Excelente momento para isso, faça, tá? Na realidade, Neme, não tem nada de negócios, eu nem trabalho, eu sou dona de casa, por exemplo, mas eu estou com uma questão um pouco difícil nessa questão do orçamento e estou, às vezes, revisando se eu vou precisar mudar de bairro, né? Pode ser uma coisa assim, tá? Então, de novo, tudo depende do contexto de vida. E veja se tem pontos que tocam, né? Tocou meu Mercúrio. Eu tenho Mercúrio ali muito próximo, sei lá, de grau 20 de peixes. Então, toca os assuntos da 1, que é regido por Mercúrio, e os assuntos da 10, que a casa 10 aqui é de Gêmeos. Então, você vai cruzar também esses pontos. Eu sei que fica muito complexo. Então, imagina, a gente tem um ponteirinho só. A gente está isolando uma análise. E a gente ainda tem muita coisa que está acontecendo nesse ano, né? Entenda que existe tantas outras coisas que podem ser muito mais relevantes no seu mapa. É por isso que é importante aprender essa promessa natal que existe ali para você fazer uma análise, tá? No Nota Astral, que é um curso mais rápido de prática, tá? Então a gente faz isso, a gente tem esse acompanhamento. Se você quiser participar, vai fechar a turma agora no Novo Astrológico. Vou deixar o link aqui. Se você gosta dessa visão prática, divide esse vídeo com as pessoas que, né, você quer debater, por exemplo, poxa, tem uma amiga minha que também estuda astrologia e a gente adora fazer esse debate juntos. Gente, isso é tão rico. Isso, inclusive, é uma coisa que eu estimulo muito, né, em todos os cursos, mas principalmente no Nota Astral, que a gente tem essa troca, sabe? Porque você, de repente, pensa, de novo, você está vivendo uma situação que você olha só para aquilo. Às vezes tem mais um monte de coisa acontecendo, né, que você não está dando tanta bola. E aí vem alguém e te fala, mas e esse assunto aqui, amiga?
Você não está colocando aqui na equação, não, aí você diz, pois é, né? Estava fingindo aqui que não era comigo. Acontece. A gente, às vezes, tá? Isso acontece muito, quer ver? Vou tirar até a astrologia de lado, para não ficar meio bias aqui, né? Você vai fazer uma análise de negócios, né? Aquela análise SWOT. É muito fácil quando você quer muito algo, você só olhar para o lado que meio que consolida aquilo que você quer. Então é muito comum você olhar no mapa e só querer enxergar o que você quer enxergar, tá? Então, entre o seu achismo e o mapa, vá pelo mapa. Isso é um conselho meu. Porque várias vezes isso é super natural, né? A gente olha para o mapa e diz assim, não deve ser isso, deve ser outra coisa, né? O que está no mapa há uma grande probabilidade, né? Então, principalmente se você está com esse ponto ativo, tá? Tem aquela máxima que eu não sei de quem é, eu li em algum lugar e não anotei a referência, que é nem tudo que está no mapa acontece, né? Mas tudo que acontece está no mapa. Então, quanto mais você praticar, mais você consegue elencar essas possibilidades e fazer essa visualização aí na sua vida mesmo real, né? De que te cerca, que você vive, tá bom?